Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Boa tarde a todos, bem-vindo ao webinar do Open Banking, ao Open Finance. Essa é uma série de lives que antecedem o grande evento Open Finance Conference, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Serão 3 dias de atividade intensa aí com especialistas do mercado financeiro e também mercado de tecnologia. Esse tipo de evento é extremamente importante, principalmente no momento que estamos na pré-implementação do Open Finance no Brasil. Servirá para a gente debater, analisar tendências, conhecer estratégias e também para disseminar o conceito de Open Finance no mercado, que afinal tem como objetivo final melhorar a vida dos consumidores com mais mais opções e transparência. Tá? Agradeço especial aí a Technisys, o patrocinador, e também eu me apresento rapidamente. Eu sou Bruno Loyola, sou sócio da Plug. É uma empresa que provê infraestrutura de Open Finance no Brasil. Nós permitimos aí que qualquer inovador consiga usar os dados de Open Banking através de uma simples API. Trabalho com Open Banking nos últimos, pelo menos 3 anos, em diversas fintechs. Eu sou um entusiasta do conceito de Open Data, mais do que Open Banking, Open Finance, é o conceito de Open Data, ou seja, devolver os dados aos seus donos. E aí entra LGPD, entra uma complexidade que deixa esse projeto realmente bastante interessante. Tá? Eu não tenho dúvida que isso vai revolucionar a forma como a gente se relaciona com os serviços financeiros. Tá? Organizamos esse painel principalmente para discutir sobre o trajeto do Open Banking ao Open Finance. Afinal, o que isso realmente significa? Né? Que experiências que a gente pode extrair das implementações já feitas no exterior? Qual o impacto real na sociedade que isso vai trazer? Né? O Brasil está preparado para isso? E quais as tendências e os novos modelos de negócio que surgirão? Né? Então, nos próximos 90 minutos aí, eu tenho o maior prazer e uma honra de dividir o palco aí com 3 grandes especialistas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesite em colocar no chat. Nossos moderadores e eu aí, a gente vai fazer o melhor para conseguir responder todas as perguntas. Eu vou deixar que os convidados, os panelistas se apresentam mais a fundo daqui a pouco, mas já apresentando brevemente, a gente tem a Beatriz Russo-Troiano, que lidera a área de estratégia e inovação da unidade de varejo digital do BTG. Ela está estrategicamente localizada em Londres, que é o centro da inovação tecnológica financeira do mundo. Vai ser muito legal ouvir da Beatriz assim, sobre a perspectiva sobre Open Finance, o que está acontecendo no berço do Open Banking e o que a gente pode tirar de lições desse projeto. Também temos outros panelistas, outro panelista internacional, o Bruno Macedo. Ele é o Head de Delivery Implementation na 5 Degrees, uma solução de core banking dos Países Baixos. Ele está baseado em Amsterdão, como ele diz. O Bruno é português, tem uma voz bastante ativa sobre o futuro do banco, sobre transformação digital desse setor, obviamente também sobre Open Banking. Atualmente o Bruno está trabalhando na sua tese de doutorado sobre evangelização e disseminação das fintechs. A gente vai ouvir ele explicar um pouco sobre isso também, estou bastante curioso. E finalmente uma honra também receber o Marcel Mascarenhas, diretamente de Brasília. O Marcel, ele é procurador-geral adjunto do Banco Central, advogado público federal e especialista em direito público. Portanto, também teremos uma visão aí do regulador. Tenho certeza que vai ser bastante rica essa discussão. Tá? Então, antes de passar aos nossos panelistas, gostaria de fazer uma breve introdução para colocar todos na mesma página. Tá? Então, o Open Banking é um projeto, obviamente, regulatório, como vocês sabem, criado, o Reino Unido foi pioneiro nesse projeto, com o objetivo de aumentar a competição e a inovação nos serviços financeiros. Né? Esse projeto, um pouquinho de história, foi criado depois que a CMA, Competition Market Authority, ou seja, a autoridade de competitividade do Reino Unido, divulgou um relatório
que os grandes bancos ingleses não tinham incentivos suficientes para competir, já que formavam um certo oligopólio aí, vamos falar assim, tá? Então imagina que no Reino Unido 90% dos depósitos bancários estavam concentrados em 9 bancos, que é uma certa concentração, nem precisa comparar isso ao Brasil. A conclusão desse relatório, na verdade, foi estabelecer um projeto para, abre aspas, aí eu vou ler, garantir que os bancos trabalhem mais para os clientes e que os benefícios das novas tecnologias sejam totalmente explorados. Tá? Então, a União Europeia não ficou por trás, eles incluíram no seu projeto chamado PSD2, PSD2, Payment Service Directive 2, também essas iniciativas de Open Banking com o mesmo objetivo, porém, obviamente, com algumas diferenças de implementação, de escopo, de padronização. A União Europeia tem outros desafios, que obviamente, são 27 países, são 27 bancos centrais que precisam entrar num consenso, apesar de, obviamente, ter o Banco Central Europeu em Frankfurt. Depois da tendência europeia, tanto de UK quanto do Reino Unido, vieram vários países seguindo essa tendência. O Brasil, obviamente, está no meio disso, que tem um dos projetos mais ousados do mundo. Essa é a minha própria opinião, tá? Com a maior abrangência, que promete colocar o país realmente na vanguarda da inovação financeira do mundo. Tá? Mas qual que é a diferença entre o Open Banking e Open Finance? Ainda está, o termo Open Banking nem se difundiu muito no Brasil, a gente já está falando de Open Finance, mas basicamente a diferença entre Open Banking e Open Finance é o escopo do projeto. Tá? Então, o Open Finance é o próximo passo do Open Banking implementado no Reino Unido, se eu conseguir resumir uma frase só. É uma evolução natural do projeto, assim como eu comecei falando do Open Data, que é uma evolução do projeto de Open Banking, Open Finance, Open Data. Tanto o Open Banking no Reino Unido quanto o PSD2 na Europa, hoje obriga os principais bancos a abrirem dados de contas de pagamento, ou seja, conta corrente, cartões de crédito, contas pré-pagas. Mas e os outros dados, né? Com relação aos outros dados que eu tenho como instituição financeira, como funciona? Aí entra o Open Finance, que é a abertura de outros dados, como operações de câmbio, investimentos, seguros, previdência complementar, etc. Tá? Então, o Brasil, se a gente colocar no timeline de implementação do Brasil, na fase 4 de outubro de 2021, o Brasil estará implementando o Open Finance, que ainda está no conceito do Reino Unido. Então, em teoria, em outubro de 2021, a gente tem um projeto implementado com muito mais ampla atuação do que o precursor do Open Banking, que é o Reino Unido. Mas eu passo agora a bola um pouquinho aos nossos panelistas, tá? Beatriz, se você puder apresentar-se brevemente e contar um pouquinho do panorama de Open Finance do Reino Unido, pode ser? Sim, lógico. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Obrigada pelo convite por estar aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês, os dois Brunos, o Marcel, falando de um tópico que é tão atual e relevante no mercado em UK, no BTG. Só para fazer uma breve introdução, eu lidero a área de estratégia e inovação da unidade de varejo digital do BTG Pactual, a gente chama de DRU. Essa unidade foi lançada em maio do ano passado, então maio de 2019, e desde então a gente evoluiu muito essa unidade. Até alguns de vocês devem saber que no mês passado a gente lançou 2 novos bancos digitais, um para consumidores do varejo e outro para PMS. Então a gente está cada vez mais complementando a nossa oferta desse ecossistema digital. E dentro desse mundo de estratégia e inovação, eu toco projetos com âmbito estratégico, então, lógico, estou envolvida no projeto do Open Banking e Open Finance, também toco projetos de Business Development, e sou o primeiro ponto de contato, e até por isso que eu estou em Londres, primeiro ponto de contato que conecta o BTG com esse ecossistema de fintechs que é tão grande aqui no UK. Então, por exemplo, para fazer várias parcerias com o BTG, eu normalmente sou que lidero as conversas, eu sou a que vou para as fintechs e tento trazer esse pessoal para trabalhar com a gente no Brasil. Eu acho que quando a gente fala de Open Banking, parcerias entre bancos incumbentes e fintechs é algo que a gente vai ver muito mais. Acho que no começo os bancos incumbentes estavam batendo mais de frente com as fintechs. Hoje, cada vez mais, a gente vai ver colaboração. Eu acho que o Open Banking e Open Finance devem acelerar muito isso. E só numa breve introdução sobre o
o Open Banking aqui no UK, aqui depois eu posso falar mais. A ideia por trás de Open Finance e Open Banking é algo que já existe há um tempo, mas demorou para ser colocado em prática e operacionalizado por reguladores. Esse conceito que o Bruno estava comentando de facilitar o acesso aos consumidores dos seus dados e agregá-los todos em plataformas de um jeito interativo, com um bom user experience, já existe, por exemplo, desde que a fintech Mint nos Estados Unidos apareceu por volta de 2004, 2005. Era um business que na época já era considerado super disruptivo, mas tinha algumas falhas técnicas, porque na época o mercado ainda não tinha tanta adesão a esse conceito de Open APIs, mas a gente vê que esse tipo de serviço que o Mint oferecia de agregação, hoje é uma realidade e uma das maiores proposições do Open Banking. E aqui no UK, ele foi implementado em janeiro de 2018, demorou quase 2 anos para ser colocado de pé, e acho que o órgão regulador aqui do UK, que é o FCA, viu um super progresso com o Open Banking desde janeiro de 2018 até hoje, mas também percebeu que o escopo atual, que nem o Bruno mencionou, que é limitado apenas a conta transacionais e pagamentos, é muito restrito. Então, para realmente ajudar o consumidor e para que o consumidor tenha uma visão completa de 360 graus da vida financeira dele, é super importante que o UK desenvolva esse projeto de Open Finance e aumente o escopo que tem no Open Banking atual. Então, com isso em vista, o FCA montou um grupo de trabalho que vem discutindo o Open Banking e a evolução do Open Banking para o Open Finance. Eles fizeram uma consulta pública, então eles reuniram experts tanto da indústria financeira, representantes do grupo de consumidores, de empresas, departamentos do governo e até acadêmicos, para debater o tema, para ouvir a opinião dessas pessoas sobre o desenvolvimento do Open Finance e o que deveria ser feito, quais são os riscos, os prós e cons de colocar um projeto desse de pé, até quando a gente tem um Brexit também no meio do caminho. Então, essa consulta acabou de ser finalizada, mas ainda a gente não tem nenhuma timeline para a implementação do Open Finance aqui no UK, ainda não saiu do papel, é algo que a gente deve ver mais desenvolvimentos nos próximos meses, no próximo ano. Então, acho que, Bruno, falar de panorama de UK é basicamente isso. Acho que você está no mudo. Talvez seja só para mim. Estou no mudo. A frase mais ouvida da pandemia. Acho que você está no mudo. A segunda é, você está vendo meus slides? Exato. Muito interessante você falar do Mint, que foi revolucionário no seu momento, aí em 2004. Se a gente pensar em evolução bancária, isso praticamente um século atrás. Interessante também que a primeira empresa de agregação que surgiu nos Estados Unidos, ela é do ano 2000, ou seja, faz 20 anos já que existe esse tipo de empresa executando já o pré-Open Banking, ou pelo menos as bases para o Open Banking, né? Bia, obrigado pelo seu input. Agora eu vou chamar o Marcel Mascarenhas. Marcel, direto de Brasília, se você puder dar uma visão para a gente, um pouquinho, fazer sua apresentação, claro, e fazer também uma visão do regulador com relação à evolução desse projeto de Open Banking, do Open Banking ao Open Finance no Brasil, que já faz parte dessa agenda do BC Hashtag, né? Qual é o ânimo aí dentro dos servidores do Bacen para esse projeto que realmente promete revolucionar como os serviços financeiros são entregues? Olá a todas e todos, é um prazer estar com vocês nessa conferência sobre Open Bank, falando do Open Bank ao Open Finance, né, reunindo pessoas talentosas aí que estão desbravando o mundo, né, trazer inputs, insights e novas ideias para tornar o sistema financeiro, no caso brasileiro, mais diversificado, mais amplo, mais aberto, mais competitivo e mais inclusivo. Eu acho que começo a falar por aí porque é justamente essa ideia, né, que por trás de toda a agenda de inovações regulatórias do Banco Central nos últimos anos. Uma agenda propositiva para tornar o Banco Central um agente, não apenas um indutor de melhorias, mas eventualmente regulador e até provedor de soluções. Justamente pensando no que a Beatriz falou também muito bem sobre a questão da experiência do usuário, né, mas o que o Bruno já mencionou também,
né, dessa possibilidade de devolver ou de empoderar, como dizemos, né, mais frequentemente, empoderar o consumidor, o usuário de dados, né, seja ele um consumidor clássico, né, seja qualquer pessoa jurídica ou pessoa natural que contrate serviços e produtos bancários ou financeiros. Né. Então, o Banco Central vem com essa agenda de evolução regulatória já há alguns anos, e agora no que a gente chama de agenda BC hashtag ou BC hash, a gente tem a oportunidade de focar em 5 dimensões, né, 2 delas são a inclusão e a competitividade, né, em que buscamos aliar aí, soluções tecnológicas com as necessidades, né, dos usuários e também com a tentativa de difundir novas soluções de transações para reduzir custos, reduzir preço e tornar tudo um pouco mais customizado, né, digamos assim, ou seja, para que a gente consiga atender a necessidade do usuário final. Então, dentro dessa agenda, e eu aqui falo, né, como procurador do Banco Central, atualmente ocupando essa função de procurador-geral adjunto, né, mas eu diria que esse é um sentimento comum a todo o corpo de procuradores e especialistas do Banco Central, de que estamos vivendo um momento único, né, um momento que nos permite pensar um pouco fora da caixa, que a gente consegue incorporar ideias inovadoras dentro, obviamente, do arcabouço legal que já existe. Né, a gente tem aproveitado, e o Open Bank é uma dessas experiências, a gente tem aproveitado muito das competências que já estão na lei, seja para o Conselho Monetário Nacional, né, que é esse órgão de cúpula do sistema financeiro, seja para o próprio Banco Central, né, que é a principal agência reguladora, digamos assim, né, uma autoridade monetária, mas é também um regulador e um supervisor do sistema financeiro. Né, e aí a gente consegue aliar essas 2 dimensões regulatórias do Conselho Monetário e do Banco Central, especificamente quando a gente passou a regular o Open Banking, na regulação do Conselho Monetário muito mais voltada às instituições financeiras, ao mercado de câmbio, a regulação do Banco Central muito mais voltada às instituições e aos arranjos de pagamento. Então, a gente consegue reunir nisso tudo, e foi até curioso que pela primeira vez no Brasil tivemos uma resolução conjunta, Conselho Monetário e Banco Central, justamente porque a gente queria que todos os tipos de instituições integrantes do sistema financeiro e do sistema de pagamentos estivesse sujeito a um marco regulatório único, que permitisse um mínimo de dissonância, um mínimo de dúvida, um mínimo de lacuna ou antinomia entre as normas, para que a implementação fosse feita de forma segura, né, e sem assimetria de informações ou assimetrias regulatórias. Então, foi editada, então, a resolução conjunta número 1, lá em 4 de maio de 2020, né, tem apenas meses, mas parece que foi, né, uns 3 anos atrás já, porque a pandemia mudou um pouco essa noção de tempo, né, para todos nós, né, então, a gente vem trabalhando, e uma coisa interessante é que, embora a gente tenha mantido o nome, né, mais famoso, que é Open Banking, né, se a gente for observar bem, a própria tradução, né, do Instituto na regulação já fica como sistema financeiro aberto, e não como banco aberto ou na atividade bancária aberta, porque justamente a gente tem um escopo muito mais amplo, né, um escopo que não envolve apenas os dados sobre serviços prestados por instituições financeiras ou bancos, mais especificamente, mas também dados, né, sobre transações realizadas no âmbito de instituições de pagamento. Então, eu vou pegar desde a conta de depósito até a conta de pagamento pré-paga, por exemplo. Eu vou pegar questões relacionadas a serviço de iniciação de pagamento ou proposta de iniciação de operação de crédito. Então, consigo combinar todos esses fatores que estão no sistema financeiro nacional, né, mas que tornam essa integração muito além da atividade bancária propriamente dita. E a gente pode perceber também que, além, né, do escopo original, que envolve aí os dados sobre serviços e produtos ofertados por instituições financeiras de pagamentos,
e os dados sobre os dados cadastrais dos usuários e os dados sobre os serviços, as transações realizadas por aqueles usuários, a gente consegue também já estipular numa fase 4, como o Bruno comentou, lá em outubro de 2021, uma integração também, um compartilhamento de dados relacionados a, por exemplo, investimentos, mesmo aqueles que não estão apenas os investimentos tradicionais em bancos, mas outros investimentos que são ofertados ali pelas instituições participantes, e a gente consegue alcançar também uma integração, né, com serviços relacionados a seguros e a previdência complementar, que fogem até do escopo da regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário. Mas a gente tem as instituições financeiras como um grande player que consegue congregar várias desses serviços, né, inclusive regulados por outras agências no Brasil. Então, a gente consegue já prever essa possibilidade de compartilhamento, tendo como um ponto de contato aí as instituições financeiras e as instituições de pagamento. E mais do que isso, o escopo inicial, ele foi bem delimitado em 4 etapas, né, que tem previsão de entrega gradualmente aí até o outubro do ano que vem, mas também a gente criou já na regulação, nessa resolução conjunta número 1, a possibilidade de os próprios participantes ampliarem o escopo de compartilhamento. Então, se já era algo bem abrangente, considerando inclusive a experiência internacional, a gente tem uma possibilidade regulamentar de ampliação do escopo. E a gente tem ainda uma possibilidade de ampliação de escopo prevista no próprio regulamento, que é via contrato de parceria. Ou seja, mesmo um ente não regulado pelo Banco Central, não regulado pelo Conselho Monetário, eventualmente consegue ter uma atuação relevante nessa sistemática de Open Bank e Open Finance, né, por meio de uma contratação com uma entidade que já é participante. Então, a gente pode ter aí diversas figuras, né, claro que tem uma certa limitação também no contrato de parceria, né, ele não vai poder compartilhar dados obtidos de outras instituições, mas apenas os dados que já estão naquela instituição, né, que contratou esse parceiro, mas também já é uma forma, inclusive, de pensar aí em provedores de serviço, né, ou provedores de informação de conta, né, que é uma modalidade que já está em voga em tantos países, e aqui é uma figura que ainda não é propriamente regulada, né, mas a gente tem também a possibilidade de ter como parceiro uma entidade regulada por outro agente regulador, enfim, abre-se um mundo de possibilidades, e aí a gente pode falar também um pouquinho de um movimento de articulação entre os reguladores, né? Assim como o Banco Central e o Conselho Monetário se reuniram para estabelecer uma norma única sobre o Open Bank, eventualmente a gente pode ter num cenário que ainda não aconteceu no Brasil, mas que é perfeitamente possível, né, de uma regulamentação conjunta entre Banco Central e SUSEP, por exemplo, para dispor sobre compartilhamento de dados sobre seguros, ou com a Previc, que vai tratar aí de previdência complementar, ou eventualmente com a própria CVM para cobrir outras formas de investimento no âmbito do mercado de capitais, que estão fora do escopo da regulação do Banco Central, né, e a gente tem uma outra ferramenta ainda para pensar nessas articulações, que é a ferramenta do Sandbox. Né, a gente fez uma consulta pública no ano passado sobre o Sandbox, né, ainda não soltamos a regulação, mas é importante perceber, por exemplo, que antes mesmo da regulação setorial de cada agência reguladora, e CVM, SUSEP já fizeram sua parte, por exemplo, a gente teve um comunicado conjunto entre Ministério da Economia, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, justamente para mostrar, né, uma intenção de todos os reguladores pensarem em formas de se integrarem para efeito de uma regulação de algum produto que não se enquadre muito bem em uma dessas caixinhas afetas a cada um desses reguladores. Então, a gente ainda tem essa ferramenta do sandbox intersetorial, como a gente chama. Enfim, então, tudo isso mostra que a nossa regulamentação de Open Bank, que já nasce um pouco com a cara de Open Finance, ainda tem uma possibilidade de ampliação, seja de escopo, seja de abrangência, seja de participantes. Né? Então, o Banco Central está atento a todo
Obviamente, aqui que eu não falo propriamente em nome do Banco Central como um todo, o Banco Central tem as suas manifestações oficiais, os seus documentos, né? Mas a gente pode falar aqui de tudo que já foi tornado público pelo Banco Central, que esse é um caminho, né, que se está a percorrer. Né? Então, a gente espera, com tudo isso, tornar o sistema mais aberto, mais competitivo, mais inclusivo. Então, nessa fala inicial, o que eu cabia destacar e fico à disposição para novas interações e perguntas também. Perfeito, Marcel, obrigado. Eu tenho, participando de eventos aqui na Europa e conversando, tenho bastante orgulho de falar que o projeto no Brasil é com uma amplitude ou um escopo grande, e que o impacto que vai ter o projeto de Open Banking no Brasil, Open Finance, vai ser ainda maior do que tem aqui no Reino Unido ou na Europa, devido às características do nosso país com relação à concentração bancária, com relação a spread bancário, com relação a número de desbancarizados. Então, eu acho que realmente que o projeto que o Banco Central está liderando, e parabéns a toda a equipe. Quando eu falo aqui desse projeto na Europa, eu me sinto bastante orgulhoso, mas obviamente isso aí vem cheio de desafios que a gente vai conversar, e eu tenho alguns pontos aqui que eu anotei na sua fala com relação a resolução conjunta, Conselho Monetário, Bacen, aí você envolveu outros reguladores, também eu queria entender um pouquinho, mas a gente conversa logo depois que o Bruno Macedo, meu amigo Bruno, gostaria que você, primeiro, estou super curioso para saber um pouco da sua tese de PhD, já que eu também sou entusiasta dessa parte de evangelização e disseminação das fintechs. Queria entender um pouquinho mais sobre isso, o que significa isso e o que tem a ver isso com o Open Finance, com esse movimento de democratização de dados que está tendo no mundo. O palco é seu, fica à vontade. Olá, Bruno, obrigada pelo convite. Eu vou fazer uma mini introdução de 5 segundos sobre mim, e depois eu tenho uma pequena apresentação só para explicar também a paixão. Obrigado mais uma vez pelo convite a todos e a quem participe, para me permitirem falar um pouco mais desta indústria que, tal como tu e outros, tanto me apaixona, porque é uma indústria que tem sofrido alterações extraordinárias. Eu tenho a sorte de estar no lado académico como doutorado e professor, e do lado profissional como Head of Implementation Consultant na 5 Degrees. Como tu disseste, temos um sistema de core bancário que afeta todas as funções do banco, e com a vantagem de podermos ligar às fintechs e fazer um ecossistema que nos ajuda na solução que temos. Eu vou-vos mostrar uma apresentação que eu tenho, onde te explico um pouco a paixão e o porquê da evangelização e porque é que eu gosto. Eu entendo, talvez por ser português e estar muito ligado ao mar, que é como se estivéssemos um pouco num mundo que mudou e num mar que mudou tudo isto. Há 10 anos atrás, se eu estivesse numa aula a falar de banco e a falar de banca e do que se faz no banco, alguns dos meus alunos mais entusiastas, se calhar, achavam interessante, outros achavam que era uma coisa muito rígida e institucional. Com o advento de fintech e da tecnologia ter evoluído nos últimos anos, hoje falar sobre banco ou fintech é uma aula que enche facilmente. E o mundo mudou como se fosse algo a navegar, como eu disse. Imagina que estamos a navegar num mar calmo, seríamos nós há 10 anos num banco, em que podíamos planear e ter planos no banco e em todos os departamentos, e ter um planeamento a 1, 2 anos, e mais ou menos conseguíamos adaptar-nos. Com a crise financeira e com o advento das fintechs terem surgido para colmatar um pouco a crise financeira, nós sentimos agora, e o slide que eu tenho é mesmo assim confuso para dar esta ideia, nós sentimos agora que estamos num mundo quase imprevisível. Todos os meses, todas as semanas, para mim é fantástico, temos novas experiências, novas soluções, novas empresas a entrar no mercado, e o resultado é que temos uma espécie de um panorama que são a tempestade perfeita. Os antigos departamentos de um banco agora são autênticas indústrias. Tu tens Paytech, tens WealthTech, tens RegTech. Eu costumo brincar a dizer que é tudo tech, não é? Agora mete-se tech, mas a verdade é que é um mundo fantástico, e é um mundo que
me apaixona. E apaixona tanto que nós queremos transbordar essa paixão a evangelizar, entre aspas, aqueles que estão ligados à tecnologia e trazê-los para o mundo da banca e ver o resultado. E, ultimamente, nós temos resultados fantásticos dessa combinação. Agora, ainda mais, se esta tempestade, onde havia estas áreas todas e estas disciplinas que já por si eram enormes, só os pagamentos é uma indústria autêntica, num tamanho imprevisível, com o Covid e com o advento da pandemia, em cima dessa indústria tecnológica, há um aceleramento que faz com que o Open Banking, eu vou lá chegar, e a necessidade desta digitalização ainda se tornou maior. E para alguém que é entusiasta, ainda mais artigos, mais interesse e mais necessidade de pessoas como vocês de trazer para este debate e mais empresas. Como é que o Open Banking e a minha tese na prática de estudar como é que esta visualização de Open Finance, de fintechs ajuda, nos tem tentado ajudar a combater esta tempestade enorme. Bem, começa com aquilo que tu falaste, com a questão dos dados, em que usamos uma quantidade enorme de dados que tínhamos antes e que agora temos a tecnologia para os poder aproveitar e dar soluções e devolver os dados também às pessoas com grandes resultados positivos. As fintechs aproveitaram, juntaram-se aos bancos, tal como foi referenciado no Reino Unido, primeiro começou quase com uma imposição que foi por compliance, os 9 grandes bancos foram obrigados a abrir-se, que de início olharam para aquilo como, estão-nos a obrigar a abrir os dados, ou que chatice, lá mais uma regulação, mas rapidamente, com algum efeito das próprias fintechs, que estavam a usar os dados e a trazer grandes oportunidades para a banca e também para os consumidores, eles viram que ao lá há não só aqui uma oportunidade de colaborar, mas também agora, mais recentemente, de monetizar, de fazer dinheiro, de profitabilizar toda essa área. E o que nós vemos é essa mudança da compliance para a adoção e massificação deste open banking, com tudo o que isso traz, e agora até com a questão do Brasil, a avançar já para o Open Finance, com a integração com seguros e outras áreas. E como vemos, um aumento exponencial dos API Calls e do Open Banking em si na Europa. A Europa, então, é um exemplo fantástico. Temos aumentos na ordem das 2 casas decimais. O peso do Open Banking na banca em si ainda não é tão grande quanto isso, mas a velocidade e o crescimento é, de facto, algo extraordinário. Vemos grandes investimentos na área de segurança e na área de escalabilidade para manter tudo isto de uma maneira segura, estável e que aguente este crescimento. Falamos aqui um pouco no hybrid e no cloud e nas soluções híbridas para tentar combater tudo isto. Grandes colaborações com fintechs, como já foi falado hoje. E também vemos uma preocupação em tentar traduzir esta Open Banking, este Open Finance, em resultados de sistemas que são mais antigos, mais legacy, e tentar trazê-los para este futuro. Como podes imaginar, para mim, um apaixonado por tecnologia, um professor na área de sistemas de informação, um profissional na área, ver tudo isto em um espaço de 10 anos, uma coisa incrível, nos últimos 5 anos a acelerar, é fascinante, é extraordinário. E agora, mais recentemente, vemos a mudança já não só na área do consumidor, e não só na área, e podemos falar um pouco sobre isso, com que tenho todo o gosto, que também falo muito na tese, há também uma mudança no próprio HR, no próprio RH das empresas. O que é um fintecher envolve tecnologia, banca, há toda também uma colaboração, uma nova, permite-me dizer, uma nova espécie de profissionais fantásticos, que é uma colaboração muito interessante. Por último, dizer que o próprio paradigma, como te disse, esta tempestade perfeita de centenas de milhares de fintechs, entre aspas, com todos os projetos, ou centenas de milhares de projetos, que depois são dezenas de milhares de fintechs, continua a mudar. Todos os dias vemos alterações da Ásia ao Brasil, à Europa, e é fantástico. E então o Brasil é um caso interessantíssimo, como você já referiste hoje. Por último, dar-vos uma ideia nestes últimos 2 slides. No primeiro, que o resultado dessa tua paixão e dessa nossa paixão de open data e de acesso a data é
o consumidor tem uma panóplia de serviços agora que se for aproveitado por Open Banking é extraordinário. Temos um omnichannel, um multicanal que é aproveitado, que o resultado é que eu, como consumidor, agora sei que o banco me pode conhecer, que me pode contactar em diversos pontos, se eu estou a viajar, se eu estou na app, se eu vou fazer um grande pagamento, um grande investimento, como se o banco me conhecesse. Ouve-me bem, eu posso me queixar por múltiplas plataformas, posso fazer online, posso fazer uma solicitação via Skype, não preciso simplesmente de ir à sucursal. E, claro, dar-me o poder com todos estes dados numa app, com todas estas fintechs e com todo este open banking e as coligações e os resultados que isso pode trazer, trazer-me um empowerment que eu consigo tomar decisões em segundos no meu telemóvel, que provavelmente eu demoraria horas há 5, 10 anos atrás num banco a falar com um expert financeiro. O resultado são novos processos, novas journeys de consumidores, toda uma experiência completamente diferente, que a mim me fascina. E este é o último slide. Só dizer-te que, para mim, o Open Banking, que agora a migrar-se para o Open Finance e com tudo o que é esta ligação às diversas empresas, desde o Green Banking, o banco saber se o seu gasto muito ou pouco para a eletricidade da casa e poder ter acesso a isso com a empresa de eletricidade e resumir-se e fazer uma oferta bancária, é um paradigma que é extremamente apaixonante e este tipo de eventos como hoje, trazendo profissionais de diversas áreas com diversas experiências, é uma coisa que me fascina imenso. E com isto dizer-te, muito obrigada pelo convite. Aqui na Holanda é uma área onde falamos muito inglês e holandês, e inglês principalmente, e estamos conectados ao mundo como contigo quando falamos. E é dizer que de facto é apaixonante. Esta evangelização trata-se de dizer que poder levar a ideia do finance e da tecnologia ao longo de todas as outras indústrias tem trazido feedbacks extraordinários e a própria banca, o próprio Open Banking e Fintech têm sentido esse beber de outras ciências. Claro. Bruno, obrigado, fantástica a sua apresentação. Com certeza compartilhamos aí a mesma paixão. Acho que não tem tempos mais fascinantes para estar nessa indústria do que agora, né? O meu antigo chefe, o Brad King, ele falava que nos próximos 5 anos haverão mais mudanças no mercado financeiro do que nos últimos 50, devido à regulação, devido à tecnologia, principalmente. Pode ser que não concorde com 5 anos, mas pode ser 6, 7, mas com certeza vai ter muito mais mudança do que a gente está acostumado, né? Bruno, deixa eu aproveitar que você está aí ainda, e eu achei muito interessante esse seu gráfico da evolução, desde o RH até os desafios. O banco começando com um desafio de compliance, vários bancos aqui na Europa que eu vi viram o Open Banking somente como um projeto de compliance, no qual não extraíram o real valor do banking estrategicamente. Hoje eles estão, de alguma forma, sofrendo ou tentando se adaptar a esse novo mundo, enquanto outros bancos realmente tiveram uma atitude muito mais... o Open Banking, eu vou ter uma atitude estratégica, não vai ser só um projeto de compliance político, eu vou utilizar esses dados, agora que eu tenho que compartilhar esses dados, eu vou ver como que eu consigo extrair mais valor disso, né? Mas eu queria tocar um ponto interessante que você brevemente mencionou sobre os desafios no nível de segurança, né, com o Open Finance. Afinal, o volume, a variedade e a velocidade de dados que estão sendo gerados hoje estão crescendo de forma exponencial. Obviamente, os desafios com isso também estão crescendo. Então, se você conseguir tocar um pouquinho no ponto dos desafios de segurança com o aumento de Open Finance, e depois eu já chamo a Beatriz também para falar um pouquinho dos riscos que o Open Finance ou a evolução do Open Banking está trazendo no Reino Unido. Pode ser? Não, sim, obrigado. É uma excelente pergunta. Eu costumo brincar a dizer que com esta grande tempestade vem grande chuva, não é? Os bancos sempre estiveram em cima de uma enorme quantidade de dados que, vamos dizer, de certa maneira não os aproveitavam, mas também não estavam expostos a tudo que, a nível de regulação, isso poderia trazer. Com o advento das fintechs e com acesso aos dados,
O que existe é que estamos a trazer sistemas de inteligência que vão beber os dados e que vão traduzir em decisões com base neles. Há grandes desafios a nível de como essa comunicação é feita. Vamos começar pelo desafio, por exemplo, por camadas, vamos começar pelo desafio da infraestrutura. Nós temos APIs que são feitos por uma empresa e outros APIs que são feitos por outras empresas, e é preciso ter confiança que eles comunicam bem e que os nossos dados financeiros são seguros ao longo de todo esse caminho. Temos as frameworks da ISA para tentar assegurar que essa comunicação é feita, mas é sempre um desafio para um banco que mudou de mainframes dentro de uma cave para sistemas híbridos ou cloud, dos quais os mainframes têm que comunicar e têm que estabelecer comunicação com rapidez e com tudo aquilo que é pedido, e ao mesmo tempo responder ao GDPR, que diz que se eu, Bruno, quiser que esses dados sejam apagados, o banco tem que assegurar-me que são apagados no banco, nos parceiros, e é um desafio extremamente difícil para um banco sentir-se seguro e calmo ao tomar a decisão de usar esses dados de uma maneira financeira não só. Por outro lado, essa segurança é como que colmatada, ou pelo menos esse apetite para investir em segurança, e o investimento tem sido extraordinário, é colmatado não só com números astronómicos de grandes processos internacionais de bancos que tiveram menos cuidado com os dados, como também com os resultados que nós temos do que nós chamamos de invisible banking, de sistemas de deep learning e de artificial intelligence, inteligência artificial, que olham, por exemplo, para os meus pagamentos e dizem ao banco, olha, está aqui uma oportunidade ótima para colaborares, e lá está o Open Finance, para colaborares com uma seguradora, e se calhar aqui não só tens uma oportunidade de negócio com o Bruno na base dos pagamentos, mas também na parceria com a seguradora e outros processos. É extraordinário a capacidade dos dados. Por outro lado, também é um desafio muito grande para assegurar que temos os recursos humanos que percebem daquela tecnologia como as Big Techs usam, cloud, híbrida, ao mesmo tempo que percebem a importância e a sensibilidade dos dados, porque muitas vezes nós, entre as profissionais, podemos pensar que aqueles dados são insignificantes por si, mas nós sabemos na área de cibersegurança que informações públicas mais algoritmos muitas vezes trazem informações privadas. Portanto, a tua pergunta é extremamente relevante. Os investimentos em segurança tendem a aumentar imenso, e também se vê não só a nível técnico, como também a nível de regulação. Os investimentos em contratação de especialistas legais na área de GDPR e na área legal para a banca é enorme, com essa preocupação mesmo. Mas eu penso que estamos no bom caminho. Temos que crescer, e com isto vou só acabar de dizer, não esquecer que do outro lado, as pessoas menos bem intencionadas, aqueles que procuram as falhas de segurança, muitas vezes têm acesso às mesmas ferramentas cloud, à mesma tecnologia, nós a protegermos por um lado e eles, por outro lado, a tentarem quebrar. Portanto, é um gato e rato nas quais os bancos centrais e as entidades centrais são o nosso maior aliado, lá está, com as sandboxes, como foi referido. Com certeza, com certeza. Beatriz, e em UK? Seria interessante falar um pouquinho, se você puder compartilhar com a gente, os desafios. Teve várias. O Reino Unido, como precursor, como pioneiro, obviamente, ele também teve algumas lições aprendidas, e essa evolução do Open Banking para o Open Finance tem vários desafios que eu acho que tem que servir para a gente no Brasil como lições aprendidas, né? Como você falou, teve a consulta pública para o Open Finance, que foi aberta, se não me engano, em janeiro desse ano, até o começo de outubro, né? O Call for Input da FCA, que você comentou. Tem alguma conclusão disso? Tem alguns riscos que as pessoas já estão vendo? Seria bom para a gente também, no projeto do Brasil, a gente abrir o olho e ter como lição aprendida. Eu brinco que a gente não pode cometer os mesmos erros que os outros cometeram. Vão cometer novos erros, mas os mesmos a gente não pode cometer e a gente precisa estar esperto, né? Compartilha com a gente um pouquinho. Legal, Bruno. Então, acho que puxando um pouco o gancho, um dos riscos mais discutidos aqui é justamente o uso inapropriado de dados dos consumidores. Acho que desde o começo do projeto Open Banking, essa era uma das coisas que era mais discutido. E se com o Open Banking isso já é um problema, imagino com o Open Finance esse problema é multiplicado, justamente porque o escopo
de dados disponíveis para bancos, fintechs, dos consumidores aumentam. Então, essa lição sobre como a gente vai lidar com os dados dos consumidores, para quem que a gente vai abrir e como criar todo um arsenal de cybersecurity para defender os dados dos consumidores, eu acho que é um dos riscos e uma das prioridades quando se fala de Open Finance do UK. Eu acho que quando você olha um pouco no começo do Open Banking aqui no UK, em janeiro de 2018, nos primeiros meses, eu acho que teve um grande desafio de fazer com que os consumidores confiassem nesse framework. Os consumidores para o Open Banking e Open Finance dar certo, eles precisam confiar nas fintechs que querem acesso aos dados deles. Se eles não confiam nessas empresas, eles não vão conseguir ter as soluções que essas fintechs se propõem a desenvolver para eles. Então, essa parte de credibilidade, acho que é uma lição a ser aprendida, e eu acho que o Brasil tem muito a olhar pelo que foi feito no UK para aprender com tudo que aconteceu aqui. Então, hoje eu diria que é o primeiro risco. O segundo risco, acho que diz respeito à inclusão social. Eu acho que muito se fala no Open Banking dos positivos, do Open Banking em relação à inclusão social e de incluir consumidores e empresas no sistema financeiro que talvez não seriam inclusas se não fosse por essa regulamentação. Mas, ao mesmo tempo que você traz novos consumidores para o mercado financeiro no escopo de Open Banking, você também pode excluir pessoas que não estejam confortáveis em abrir seus dados. Então, por exemplo, se eu abro meus dados e consigo uma linha de crédito mais barata e que combina mais com o meu perfil, talvez uma pessoa que não abra os seus dados não tenha esse benefício. Então, esse é um dos cuidados que a gente precisa ter, e fala-se muito pouco disso, viu, Bruno? Quando se fala de Open Banking, as pessoas falam muito da inclusão social, que só tem prós e não tem nada a perder. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque, de novo, será que as pessoas não vão ser prejudicadas se elas não quiserem abrir os seus dados? Esse é um dos pontos que a gente também precisa considerar. O terceiro, que eu acho que é um dos grandes pontos, e eu, vindo do BTG, acho que sinto muito isso na pele, é os custos iniciais e o investimento da parte das instituições para serem compliant com o Open Banking, e não só isso, para desenvolverem novas estratégias de negócio no mundo Open Banking, Open Finance, Open Data, é muito pesado. Tem até pesquisas aqui fora que mostram que todo ano, mais da metade dos bancos incumbentes gastam mais de 100 milhões de euros por ano nos seus budgets relacionados ao projeto Open Banking. Então, é um investimento muito grande. Aqui no UK, e se eu não me engano na Europa também, os incumbentes não podem cobrar fintechs pelas chamadas de APIs, então vira um modelo de negócio meio complicado, e é um investimento muito grande por parte dos bancos. Então, acho que uma das lições para o Open Finance é como que a gente faz com que esses bancos consigam fazer um investimento, mas também verem que vai ter um retorno para eles, que não vão só abrir os dados dos seus consumidores, vão sair só perdendo com um investimento enorme de cara. Então, acho que esses são alguns dos riscos. Mas acho que mesmo com todos esses riscos, os benefícios que a gente vê com o Open Banking e Open Finance são muito maiores do que os riscos. Eu até queria tocar um pouco na adesão do Open Banking aqui no UK, que cresceu muito nos últimos meses. Eu acho que até antes de falar um pouco sobre essa adesão, é legal falar um pouco do momento que a gente vive, que justamente foi um dos berços para acelerar essa adesão ao Open Banking e Open Finance. Então, o Open Banking e o Open Finance combinam muito com o momento onde a gente está. E é um momento que a gente chama do BTG de Digital Deepening, que é justamente a aceleração e integração desse mundo digital como parte integral, não só das nossas vidas como consumidor, mas também como parte da vida das empresas. Então, se a gente for pensar, a tecnologia, alguns anos atrás, era só uma extensão da nossa vida, era só um departamento de back-office das empresas, e hoje se tornou parte totalmente integral das nossas vidas e um pilar realmente estratégico nas empresas. Então, esse digital deepening que a gente gosta de falar, está forçando as empresas e reguladores a adaptarem aos avanços tecnológicos, que nem eu falei, o Mint saiu de 2005 e hoje a gente está onde a gente está hoje muito por causa dos avanços tecnológicos, mas também por causa da mudança do comportamento do consumidor. O consumidor hoje quer soluções que sejam digital first, por isso que a gente vê essa ascensão do segmento de fintechs nos últimos anos. E justamente com a pandemia e com esse cenário de lockdown, as pessoas se tornaram mais e foram forçadas a se tornar mais digitais. Então, o desenvolvimento do Open Finance e Open Banking nesse momento é ideal. Tanto que nem eu mencionei, aqui no UK, a adesão ao Open Banking aumentou muito nos últimos 6 meses. Passaram de 1 milhão de consumidores a 2 milhões de consumidores usarem soluções permitidas e facilitadas pelo Open Banking. Então, esse
aumento de 1 para 2 milhões em apenas 6 meses, eu acho que indica para onde o mercado está indo. Então, esse momento de digital deepening, que nem eu gosto de falar, misturado com mudança de comportamento de consumidor, avanço tecnológico, com a entrada do Open Finance, eu acho que vai mudar o mercado muito daqui para frente. Então, acho que essa é a minha visão sobre riscos e o que eu vejo de daqui para frente no UK. Legal, Beatriz. Você falou 3 pontos de riscos aí que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante. O primeiro é com relação à confiança do consumidor. Inclusão social é um ponto que realmente eu não vi nenhuma discussão. Falam muito de, legal, vai incluir socialmente, o pessoal que compartilha dados vai ter vantagem, mas aquelas pessoas que querem preservar seus dados por N motivos, qual que vai ser o problema? E o terceiro é o custo que está tendo para os bancos para estar compliant, né? Eu vou linkar essa pergunta, esse ponto de risco, para uma pergunta para o Marcel, tá? Falar sobre a confiança do consumidor. Então, Marcel, a gente tem essa lição aprendida de UK, que no primeiro ano muita gente se decepcionou com o uso de Open Banking, apesar que, como a Beatriz trouxe, e até o Bruno também, ele compartilhou ontem ou antes de ontem nas redes sociais, que a Yolt, que é uma empresa fez 1 bilhão de API calls, de chamadas de APIs de Open Banking, ou seja, não há dúvida que está ganhando muita atração no Reino Unido agora, porém demorou para ganhar essa atração, e uma das possibilidades a confiança, que está muito ligado também à comunicação, tá? Então, apesar de crescente o uso do Open Banking no Reino Unido e na Europa, uma das críticas do projeto é que a população em geral desconhece o que é Open Banking, né? Ou seja, é necessário uma comunicação adequada para que o projeto realmente alcance os objetivos aí que tanto almeja, né? Existe algum departamento no Banco Central ou tem essa preocupação dentro do Banco Central para fazer com que essa comunicação seja realmente efetiva, na difusão dessa comunicação do que é o Open Banking, da vantagem, porque é só aí que a gente cria essa confiança, que foi um dos pontos que a Beatriz elencou. Você pode falar um pouquinho se tem essas iniciativas dentro do Banco Central? Olá, Bruno. Então, primeiro, parabenizar o Bruno e a Beatriz, né, pelas exposições muito ricas em informações, em experiências. A própria fala inaugural do Bruno também permitiu uma contextualização muito adequada. Então, eu acho que agora a gente consegue ter uma visão aí de diferentes partes do mundo, mas com o mesmo foco. E, enfim, o que vocês comentam, né, é um dos desafios, obviamente. Né? A gente sabe que não basta você ter um produto interessante, né, ofertado a toda a sociedade, mas você precisa mostrar que isso é de fácil uso, né, e que isso é extremamente seguro. Tá? Então, o primeiro passo do Banco Central para garantir essa confiabilidade justamente trazer para a regulação todos os participantes relevantes. Então, o primeiro passo foi dizer que o Open Banking era obrigatório para as instituições integrantes dos segmentos S1 e S2, né, dentre as instituições financeiras, são os principais bancos, dizer que instituiu o princípio da reciprocidade, ou seja, caso aquele que tenha uma participação voluntária queira participar, ele também ele vai poder consultar dados de um interessado em outras instituições, mas ele também será obrigado a compartilhar os dados que ele detém, né? Então, a partir de um determinado momento, na terceira etapa, a gente já vai ter a participação obrigatória de instituições que provêm contas de pagamento e também, né, dos iniciadores de serviços de pagamento. E aí a gente vai tratando a questão da segurança. O Banco Central tem uma regulação já de 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, relacionada à segurança cibernética, revisou toda a regulamentação relacionada a risco, controle de risco operacional, controle de risco financeiro, né? Então, a gente tem todo um padrão, arcabouço novo, atualizado sobre gerenciamento de risco e controle, né? Então, tudo isso, digamos assim, na fase prévia à comunicação, ou seja, primeiro eu preciso garantir que o sistema seja rígido, sólido, né, para mostrar que tem um supervisor atento, né, a todos esses movimentos, né? Então,
A gente tem conseguido esse efeito de comunicação, por exemplo, no nosso arranjo de pagamentos instantâneos, que é o Pix, né? E a gente já fez uma campanha muito maciça, né, agora para explicar ao consumidor o que é o Pix, qual é a facilidade do pagamento instantâneo, né, por que é vantajoso você ter uma oportunidade de transferir recursos ou fazer uma compra que será processada em até 10 segundos, né, que vai estar imediatamente disponível ao recebedor, né, que vai estar isenta de tarifa, como a gente anunciou na semana passada, para as pessoas naturais que forem fazer o pagamento ou que forem transferir o recurso. O Open Bank, ele entra na mesma linha. A gente tem um departamento de comunicação dentro do Banco Central engajado, né, em tornar tudo isso mais palatável ao público, mais compreensível ao grande público. Tem uma terminologia técnica muito presente na regulação, às vezes é difícil entender exatamente o que é que está ali escrito, porque você tem uma série de especificações, né, e isso não se materializa se você não tiver uma didática, né. Então, certamente o Banco Central fará uso desse departamento de comunicação, junto com o departamento responsável pelo projeto. A gente tem um departamento de regulação, mas tudo isso é acompanhado também pelo nosso departamento de competição, né, que é uma estrutura nova no Banco Central. A alta administração está muito engajada, né, na divulgação, então, todos os eventos, a participação de representantes do Banco Central em todos os webinars, lives, né, todas essas discussões ajudam um pouco a disseminar, né, com o que a gente está trabalhando, e certamente haverá uma campanha ainda mais massiva a partir do momento em que começar propriamente o compartilhamento de dados dos usuários. A gente está muito focado agora na primeira etapa do Open Banking, que é essa de compartilhamento nessa plataforma integrada, né, dos dados sobre serviços e produtos ofertados pelas instituições participantes, né. Isso já vai dar uma grande vantagem em termos de comparabilidade, né, ou seja, o consumidor, ainda que ele não compartilhe os seus dados pessoais, os seus dados cadastrais ou de transação, ele saberá exatamente que tipo de instituição oferece que tipo de produto, né. A gente já tem várias séries de comparação, né, de pacotes de tarifa, de custo efetivo total, de valor efetivo total em caso de operação de câmbio. A gente vai agregar muito mais informação de uma forma muito fácil para o consumidor, para que ele já consiga fazer a sua escolha motivada, informada, esclarecida a respeito de qual instituição ele deve procurar, ou, eventualmente, né, se ele estiver pensando em trocar de instituição ou agregar uma nova ao seu portfólio, né, então ele terá mais informações sobre isso. E assim como a gente está fazendo agora com o Pix, que é o nosso pagamento instantâneo, né, tudo isso será intensificado, e eu acredito também que haverá aí um interesse das próprias instituições, que é o que a gente tem visto também com o Pix. Além de toda a campanha feita pelo Banco Central, pela estrutura de comunicação do governo federal, que é parceira do Banco Central na divulgação, a gente tem visto as próprias instituições interessadas em explicar para o seu consumidor, né, o que é, para o seu cliente, o que é o Pix, e vai explicar o que é o Open Banking, né, da mesma forma, porque ele quer reter aquele cliente, e ele quer mostrar que ele tem serviços competitivos, e aí ele também agrega, ele busca, ele tem uma nova plataforma para atrair novos clientes, e aí é uma forma de compensar todo esse investimento que está sendo feito, né, que a gente sabe que é muito intenso, né, a gente precisa padronizar, né, essa integração entre plataformas, porque senão você acaba tendo APIs desenvolvidas que não se conversam. A interoperabilidade é um padrão, né, para o Banco Central, desde que a gente colocou isso na Lei de Arranjo de Pagamento em 2013, na 12865, esse é um princípio que a gente segue não só para arranjo, mas passou a seguir para tudo relacionado ao sistema financeiro, né. Então, a gente tem um benefício para as próprias instituições captarem novos clientes e reterem os seus, né, através de campanhas de informação. Perfeito, Marcel. Obrigado, tá claríssimo o desafio e a importância da comunicação nesse projeto. Eu vou aproveitar, continuar contigo e pegar uma pergunta que veio do chat. É uma pergunta da Cíntia diretamente para você. Se você acredita que
o CBDC, ou a moeda digital, aí eu imagino que ela esteja se referindo, do Banco Central, será uma realidade no Brasil, em linha com o sistema de Open Finance? Pergunta do milhão, Marcel. É pergunta fácil de fazer, difícil de responder. A Cíntia, ela gosta de fazer essas provocações. Muito obrigado, Cíntia, pela participação, pela provocação. Inclusive, agradeço a você o convite, né, de ter indicado o meu nome ao Bruno para esse painel. Então, enfim, o Banco Central criou agora um grupo de estudo. A gente tem visto diversas iniciativas em vários lugares do mundo sobre o CBDC. É um desafio, porque é uma forma diferente de atuação. A gente tem algumas, digamos assim, algumas questões de cautela legal que a gente precisa ter no Brasil. Eventualmente a gente precisará mesmo de um novo arranjo legal, não é só uma questão regulatória. Mas antes de pensar no modelo de CBDC propriamente dito, a gente tem, obviamente, que avaliar como ele se enquadra, como ele se encaixa em tudo isso que o Banco Central já vem fazendo. O nosso presidente já teve a oportunidade de destacar em alguns eventos que ele vê um caminho favorável, inclusive de interligação com o Open Banking, com o Pix, que são plataformas abertas e que permitiriam justamente incorporação de novos modelos de negócio, inclusive eventualmente relacionados a CBDC, mas a gente ainda precisa aquilatar todos os riscos envolvidos num cenário em que o Banco Central passaria a ser o emissor dessa moeda digital, uma moeda fiduciária, uma moeda lastreada, enfim, na confiança na autoridade monetária, e até que ponto isso não concorreria ou não traria algum prejuízo às outras formas de interação. Enfim, por enquanto estamos muito na fase de cogitação, e quando a discussão estiver internamente mais madura, certamente isso será aberto para os acadêmicos, para os operadores de mercado, para todos os profissionais e para a sociedade como um todo opinarem também, e eventualmente a gente conseguir pensar num modelo que seja sustentável. Perfeito, Marcel. Ótimo. Espero que a Cíntia tenha matado a curiosidade dela aí. Pergunto para o Bruno, na verdade é uma pergunta para os Brunos do Gustavo, Quais são os bancos que melhor se posicionaram e aproveitaram o Open Banking na Europa? Talvez a Beatriz possa colaborar também. Bruno, deixo contigo, depois eu dou minha opinião, pode ser? Ok, tranquilo. Gustavo, obrigado. E também parabenizar a Beatriz e o Marcel. É ótimo ver a Beatriz referir sempre os factos do prós e cons. E o Marcel, por ver alguém do Banco Central que tem esta sensibilidade muito próxima com a indústria, é sempre ótimo ouvir isso. Gustavo, obrigado pela pergunta. É uma pergunta quase também do milhão, como diz o Bruno, não é? Porque nós costumamos olhar para isso pelo Open Banking em si. Como a Beatriz referiu, não é sempre fácil saber a relação direta entre os resultados do Open Banking e a parceria e o resultado nos produtos que daí advieram. O que fazemos normalmente é olhar para os developer portals, os portais que auxiliam os profissionais e os parceiros a ter acesso ao Open Banking em si, aos APIs, e olhamos num quadrante de funcionalidade, de dificuldade para o developer, e nesse quadrante, se formos até ao extremo, dentro da Europa, os bancos que melhor se adaptaram são o Bank, por exemplo, que é um banco aqui holandês que começou desde muito cedo logo com um Open API para os seus clientes, para os seus parceiros, perdão, que era uma ideia muito interessante. O banco desde o início, sendo um neobanco ao mesmo tempo, estava sempre aberto a parceiros para o ajudar. Temos o BBVA e o Deutsche Bank, que são Masters in Openness, como nós lhes chamamos, dos quais eu, por exemplo, participei numa app de desenvolvimento do Health do Deutsche Bank. Ainda estava o Open Banking a ser algo discutido como norma e já havia uma multi-banking platform do Deutsche Bank. E sem dúvida, a nível de experiência, não só de openness, a nível de experiência, temos o ABN AMRO, que também é holandês, pelo tamanho. Há um fator dentro de os tais que aproveitaram mais e que estão a beneficiar mais, que é o fator das iniciativas dos próprios bancos, que às vezes é mais difícil para nós, que estamos curiosos,
saber exatamente se aquela iniciativa pertence ao banco ou não, ou se é algo diferente, porque há muitos bancos, tal como disse a Beatriz e como disse o Marcelo, que para se defenderem um pouco também da regulação, quando lançam um projeto Open Banking com alguns acessos e uma iniciativa, colocam-na um pouco com um brand diferente. Se correr bem, fazem o stamp com o brand, se não correr bem, eles empurram para o lado e foi só uma iniciativa. Portanto, dizer que avaliamos pelo portal, e nesse aspecto DBS, BBVA, Deutsche Bank, sem dúvida, e Citibank. E se fora do portal, tentamos avaliar por experiência, e aí vem a ABN AMRO e vem a ING, por exemplo, de bancos holandeses que são muito abertos, ou o Rabobank, que participa muito na área da agricultura e de outro tipo lá está, de áreas não diretamente financeiro-bancárias, mas que têm implicações. Espero que Gustavo... Perfeito, sim, ótimo. Eu sempre destaco dois bancos europeus e um asiático como pioneiros do Open Banking. Um, você já comentou, o BBVA, eu tenho acompanhado de perto o que eles têm feito desde 2017, tive algumas reuniões por lá. O BBVA, eles tomaram a decisão antes de entrar o Open Banking, antes a estratégia deles foi realmente ter esse portal de desenvolvedor, o que o Bruno falou, já aberto aos desenvolvedores, no qual a decisão que eles tomaram em 2017, antes de entrar em vigor realmente PSD2, foi de tomar um certo risco. Eu tenho certeza que teve alguma resistência interna, porque eles falaram, olha, eu sei que eu vou abrir minhas APIs para possíveis competidores, possíveis fintechs que podem competir contra o próprio banco, e eles resolveram fazer isso. E hoje eu acredito que eles estão colhendo os frutos, porque realmente é o que o Bruno falou, Master in Openness, tanto o BBVA como o Deutsche Bank, e um banco também que eu acompanho bastante é o de Singapura, o DBS, também, que eles têm uma atitude criando um ecossistema de Open Banking muito forte, no qual o cliente dele ele quer ser esse super app, no qual todos os seus problemas vão ser resolvidos através de um portal do DBS. É super interessante esse case também. Deixa eu pegar uma pergunta também do chat, tem duas perguntas sobre Pix. Uma pergunta, Marcel, vamos ver se você consegue ajudar aqui. Primeiro, que falam que a chegada do Pix, as maquinetas de cartão serão extintas, mas o que eu achei mais interessante também, que você pode ter uma visão, é a seguinte pergunta da Kel. Tenho visto nas redes sociais o pessoal meio desconfiado sobre o Pix, né? Acham que é muito bom para ser verdade e estão procurando qual a pegadinha aí no meio. Pode esclarecer isso, explicar qual a vantagem para provedores e clientes? Deixa eu ver se você consegue me ajudar nessa resposta, Marcel. Realmente eu acho muito bom, é uma realidade e é muito bom. Qual que é a sua visão dessa desconfiança do consumidor, apesar de você ter falado já que os bancos estão amplamente divulgando e não tem nenhuma pegadinha, realmente é um sistema de pagamento instantâneo que só traz vantagem para todo mundo. Eu acho que é normal ter algum tipo de curiosidade, né? E, enfim, algumas pessoas estão um pouco mais reticentes, né? Porque tem se falado muito e essa questão de ser de graça, né? Principalmente para as pessoas físicas, né? As pessoas naturais, isso, né? Diz assim, poxa, eu estou tão acostumado a pagar tarifa bancária, eu estou tão acostumado a pagar R$10, R$15, R$20 para fazer uma TED, um DOC, né, e às vezes só ser compensado no outro dia, ou só poder fazer até 17 horas, né, mas tudo isso é fruto de um esforço concentrado. Na verdade, os arranjos de pagamentos instantâneos já vêm sendo pensados em todo o mundo, digamos, dos últimos 10 anos para cá, principalmente, né, e em 2013, a gente já tinha colocado até isso no nosso relatório de vigilância do sistema de pagamentos brasileiro, como era algo que a gente via como um futuro, né, próximo para o Brasil, né, porque no Brasil a gente tem essas limitações de horário e de tempo de disponibilidade para a conclusão das transações de pagamento, né, das transferências de recursos e das transações de pagamento. E, principalmente, quem acabava sofrendo um pouco com isso era o recebedor, né, seja ele uma pessoa natural, seja ele um empresário, um lojista, um estabelecimento comercial. E o que a gente percebeu que essa era uma demanda crescente da sociedade, né, uma demanda por disponibilidade, seja uma disponibilidade para que eu possa fazer a transferência a qualquer hora do dia,
seja uma disponibilidade do recebedor de ter o recurso na sua conta na mesma hora em que o pagador faz a transferência. Né? Para você ter uma ideia que, por exemplo, um cartão de crédito, né, pode levar até 30 dias, 28, 30 dias para que se chegue o dinheiro até o lojista, né? Então, tudo isso foi bem conversado com o mercado, e o Banco Central ele deu uma parcela de contribuição muito grande aí, porque ele passou a atuar não apenas no seu papel tradicional de regulador, né, mas com um papel até de provedor do serviço de compensação, ou seja, toda a compensação no âmbito do PIX será feita num sistema de pagamentos instantâneo que é estruturado no Banco Central, e é isso, por exemplo, que faz reduzir o custo para o usuário final, porque o Banco Central tem uma capacidade de escala muito elevada, a gente vai conseguir processar milhares de transações por minuto, né? Então o custo fica pulverizado. Então a gente consegue ofertar isso como uma facilidade, e aí a gente veda que as instituições financeiras e as instituições de pagamento cobrem tarifa. E ao mesmo tempo, a gente consegue também, por essa plataforma, né, enfim, garantir toda a expertise acumulada nos últimos anos com o Banco Central com segurança cibernética. Ou seja, a gente tem um parque tecnológico muito intenso, porque a gente já é responsável por 2 dos principais sistemas de transferência de compensação no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro, que é o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, que faz toda a liquidação em tempo real entre os bancos e entre as instituições não bancárias que possuem contas de liquidação, e também o Selic, que é o sistema de processamento, né, de custódia dos títulos públicos federais. Então, toda essa experiência acumulada nos últimos anos garante aí uma certa expertise para que a gente consiga oferecer, tá? E aí, a gente, digamos, tem um produto interessante, o Banco Central atua como eu falei, como regulador, como provedor de serviço e como instituidor do arranjo de pagamentos. E aí ele consegue garantir uma certa padronização entre todas as instituições, o que vai realçar realmente, o que vai cativar o cliente vai passar a ser a estratégia comercial daquela instituição com o seu cliente, né? Ou seja, é atenção dedicada, são outros benefícios associados à manutenção daquela carteira ali, uma taxa de juros mais interessante em um outro produto, enfim, ele vai ter que pensar em novas estratégias de fidelização do seu cliente. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um processo que começou lá no início dos anos 2000, com a possibilidade de portabilidade de cadastro, portabilidade de conta salário também, que foi algo que a gente já fez lá em 2006, né, e a gente consegue juntar tudo isso e dizer, tá disponível, né, para a sociedade, é um produto que o Banco Central entrega, imaginando que isso será capaz de fomentar a competitividade e a redução de custos para todos. Aí, as perguntas, como a que foi feita no chat, isso vai significar acabar com as maquininhas de cartão? Não, o Pix ele entra como uma opção de pagamento, uma opção de transferência de recursos por meio eletrônico muito vantajosa, né? Como as outras ferramentas, né? E aí a gente fala de cartão de débito, boleto, transferência eletrônica, seja TEV, TED, DOC, como é que a gente entra, como é que essas outras ferramentas vão se portar diante do Pix, e a gente vai ver com o passar do tempo. O que eu imagino é que certamente haverá uma redução de custo de transação para várias delas, ou que os bancos vão concentrar as transferências também pelo Pix e vão adotar estratégia para, digamos assim, ganhar dinheiro com outros produtos e outros serviços. Só para aproveitar, acho que tem uma outra pergunta sobre Pix, que eu acho que passou pelo chat, eu acho que do Marcos Vinícius. Tem uma interseção muito forte entre Pix e Open Banking, principalmente a partir da terceira etapa do Open Banking, que é quando a gente está prevendo o compartilhamento do serviço de iniciação de pagamento. Tá? Então, o Pix ele também prevê que haja a possibilidade de se acoplar no início de uma transação de pagamento essa nova figura, que é o iniciador de pagamento. É uma instituição na qual você não possui conta, onde você não tem dinheiro depositado, mas que você consegue acessá-la, passar os seus dados e passar uma ordem de transferência bancária para a sua
instituição financeira ou instituição de pagamento para transferir recursos para outra pessoa. Isso vai ser útil tanto para o Pix, porque vai ser uma possibilidade a mais de pagamento, porque eu tenho um aplicativo que não é propriamente uma instituição financeira, ou é uma instituição de pagamento, mas que não tem a minha conta de recursos ali depositada, mas eu consigo comandar o início do pagamento por lá, e no Open Bank, essa terceira fase já vai envolver também o compartilhamento do serviço de pagamento. Então, o Banco Central fez recentemente uma consulta pública para avaliar a regulação do provedor de serviço de iniciação de pagamento, né, que, pela Lei 12.865, é uma das possíveis, de uns possíveis tipos de instituição de pagamento, sujeita à regulação pelo Banco Central. Então, por isso, a gente já fez essa proposta. Pode ser que a gente tenha novidades em breve aí, permitindo essa intersecção maior entre Pix e Open Banking. Perfeito, Marcel. Então, respondendo a pergunta da Kel, não é pegadinha, o Pix vai funcionar, é realmente tudo fantástico, tem os riscos que a gente já elencou, mas se vai substituir o TED, o DOC, boleto, é uma questão do mercado, o mercado vai definir. Eu acredito que tem modelos onde esses métodos de pagamento mais antigos ainda vão prevalecer, porém, opinião pessoal é que a grande maioria dos pagamentos agora vão ser substituídos pelo tal do Pix, né? Pessoal, 15 minutos para a gente terminar nossa live. Eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis que tem no chat. Pergunta do Eduardo para a Beatriz. Beatriz, nesse novo mundo financeiro, as marcas de grandes bancos, como o BTG, têm uma vantagem para superar esses desafios? Também outra pergunta do milhão aí. Bom, se eu falasse que não, acho que eu não teria meu trabalho amanhã. Então, eu diria que sim. Não só a do BTG, eu acho que marca, com certeza, desses bancos incumbentes grandes, é um ativo financeiro que demora muito para ser desenvolvido. Acho que é uma das coisas que as fintechs ainda sofrem um pouco. E marca por si só, digamos que não leva a nada. A marca gera outras atitudes nos consumidores que daí levam a maior adoção de fintechs e soluções digitais. Eu quero dizer com isso por exemplo, se você olhar para o Goldman, com o lançamento do banco digital deles, do Marcus, do Goldman Sachs. Eles têm uma marca, o Marcus tem uma marca enorme, backing a experiência desse cliente. Então, muitas pessoas decidiram, por exemplo, levar seus depósitos do Barclays, do Chase, desses bancos maiores, para o Marcus, justamente porque tinha um backing da marca Goldman Sachs. Então, lógico que marca tem um peso muito grande nesse novo universo. Mas muito mais que isso, eu acho que marca também faz, de novo, com que os consumidores confiem mais nesses bancos e nessas fintechs. Então, por exemplo, eu, Beatriz, tenho confiança de tirar os meus depósitos que estão no Barclays e levar para o Revolut. E o que isso acontece? O que isso gera, né? Quando eu levo meus depósitos para o Revolut, eles têm uma base e uma balance sheet muito mais forte para daí fazer crédito e daí gerar um modelo de negócio sustentável. Então, muitas fintechs ainda sofrem, bancos digitais, por exemplo, o Monzo aqui fora, o Chime, ainda tem modelos de negócio que não são sustentáveis e eles ainda estão apanhando muito para atingir a lucratividade, justamente porque eles não têm uma marca forte o suficiente para atrair os depósitos, para daí fazer o motor de crédito deles girarem e desenvolver um modelo de negócio sustentável e gerar rentabilidade. Então, marca, com certeza, é algo muito importante e que acho que esses bancos maiores vão utilizar muito isso nesse novo mundo. Mas mais que isso, acho que, como eu falei, as fintechs, por outro lado, têm N benefícios que os bancos grandes ainda não conseguiram trazer para o consumidor. Essas fintechs são todas nativas digitais, elas nasceram e cresceram com o DNA digital, então elas conseguem se conectar muito mais com o consumidor do que o aplicativo de um banco incumbente. Eu acho que até quando a gente olha a experiência do cliente, o consumidor hoje espera a experiência e realmente o user experience, user journey nesses aplicativos e nessas fintechs, parecidos com as experiências que a gente tem usando Spotify, Google, Uber e todas essas big techs. Então, essas experiências que essas fintechs estão trazendo para a mesa e para o mercado são muito inspiradas nas big techs, que também têm marcas muito grandes e que estão, digamos, invadindo esse mercado financeiro. Então, com certeza, acho que marca é um dos ativos mais importantes quando a gente se fala desse novo mundo e da competição entre fintechs e incumbentes. Muito bem, exatamente.
Para terminar, pessoal, vou fazer mais uma pergunta do chat para o Marcel, que tá bastante disputado aqui no chat. Marcel, vou fazer uma última pergunta e logo passo a palavra para vocês para fazer uma conclusão sobre esse movimento de Open Bank e Open Finance que vocês falaram muito bem, tá bom? Marcel, a última pergunta aqui do Marcos Vinícius, ele diz que nessa terceira fase que você comentou com relação à iniciação de pagamento, torna-se obrigatória a participação das instituições S3 e S4 como processador desse pagamento, não é isso? Ele está querendo confirmação se as instituições S3 e S4 entram obrigatoriamente nessa fase. É isso. Na verdade, o conceito entram, né, como participantes obrigatórios todas aquelas instituições que sejam detentoras de conta, né, e aí pode ser uma conta de depósito, né, ou uma conta de pagamento. Então, de depósito, eventuais instituições financeiras no âmbito do S3 ou do S4 que tenham conta, que provejam conta de depósito para os seus clientes, elas entram. Assim como as instituições de pagamento que provêm conta da modalidade pré-paga, né, ou seja, aquelas que não são, a grosso modo, cartão de crédito, né, o pós-pago, né, então eles também vão entrar nessa fase, então a gente passa a ter praticamente todo mundo que movimenta recurso de alguma forma vai estar dentro do Open Bank a partir de meados do ano que vem. Então, é claro, essa é uma contribuição do regulador. A gente sabe que tem vários modelos no mundo, né, alguns, inclusive, que não há obrigatoriedade de participação. O Banco Central ele usa a prerrogativa de regulador para tornar, né, o ambiente de Open Bank e Open Finance interessante para o usuário, né? Ou seja, para que todos os principais players realmente estejam lá e ele consiga ter informação sobre a maior gama possível de participantes para escolher aquele que vai oferecer, né, os produtos mais adequados às suas necessidades. Perfeito. Ótimo, Marcel. Então, gente, para concluir, se vocês conseguirem, em 2 minutinhos, dar uma perspectiva do que é o projeto do Open Finance. Começo com você, Bruno. Gostei bastante da sua apresentação, do seu entusiasmo e pela paixão das novas tecnologias no mercado financeiro e como isso está mudando tudo. Como conclusão, o que você vê o Open Finance daqui 1 ano, daqui 5 anos? Como que você vê esse novo mundo? Obrigado. Na prática vai ser a continuação desta grande mudança. Nós começamos com data, depois a experiência, que primeiro começou nos modelos de negócio, depois passou para nós, consumidores, e agora está a passar da banca para todas as outras indústrias. Eu penso que daqui a 5, 10 anos, espero que assim seja, vai haver um Open Finance que nos vai ajudar a tomar decisões mais facilmente, decisões financeiras mais facilmente e mais automáticas, com o tal Invisible Banking. A nossa experiência será sempre muito mais focada naquilo que temos interesse e menos preocupada em como é que obtemos os tais produtos. Como a Beatriz realçou, vai ser sempre importante ter isso em conta, de tipo de pessoa e clientes. E eu penso, por último, que este Open Banking e Open Finance levar-nos já àquilo que eu chamo de experiência digital, que será física e digital de uma maneira mais uniforme. Portanto, eu espero que daqui a 5 anos a gente possa falar que se eu quiser renovar a minha casa porque é menos eficiente energeticamente, facilmente o meu banco sabe e me ajuda porque os dados são interligados, ou o gasto da água, ou as férias com os meus filhos, ou o seguro da minha viagem. Penso que será por aí. Acho que o Open Finance vai ser, tal como tem sido o Open Banking, vai ser mais um motivo para a nossa paixão e mais um motivo para termos grandes debates e grandes ideias e penso que haverá muitas novas empresas e muitas novas iniciativas aí por esse mundo fora que nós gostamos. E, para terminar, desejo a melhor das sortes ao Brasil. Obrigado por serem também pioneiros nisto e eu estarei atento, como é óbvio. Muito obrigado. Bruno, obrigado. A gente tem que combinar uma live só para falar sobre Invisible Banking, que é um assunto que eu adoro também, que eu acho que a ideia do banco está presente na nossa vida de uma forma ubíqua, de uma forma que você nem sabe que tem um banco, igual você pega um Uber hoje, você faz um pagamento, mas você nem sabe quando foi feito o pagamento. E o DBS, que tu falaste, é o líder nisso, é um grande líder em Invisible Banking. O DBS, exatamente, é o banco contextual. Tá ótimo, Bruno, obrigado, direto de
de Amsterdã. Agradeço bastante a sua participação, agregou bastante. Beatriz, suas últimas palavras, então, para a gente terminar essa live sobre Open Finance, o papel do BTG, a palavra é sua. Legal. Então, acho que pegando um pouco o gancho do Bruno, uma das coisas que eu vejo nos próximos anos que vai crescer muito é o campo de Data Analytics, Machine Learning, Artificial Intelligence. Eu sei que é uma tendência que a gente já vem discutido bastante, acho que as pessoas já estão cansadas de ouvir, mas agora ainda mais, que a gente tem base de dados muito maiores dos nossos clientes, como que a gente vai entender esse cliente? Como que a gente vai criar uma visão 360 graus do cliente para realmente entender o que ele quer, o que ele precisa, e trazer insights para o cliente, né? Eu gosto de falar, é uma frase que eu já ouvi de um empresário do Brasil, que ele diz, não adianta nada a gente ter dados, uma base de dados enorme, se a gente não está levando insights para o nosso cliente, não adianta absolutamente nada. Então, eu vejo essas fintechs e bancos cada vez mais desenvolvendo mecanismos ou fazendo aquisições ou investimentos em empresas que os ajudem a gerar insights para os clientes. Então, acho que isso é uma das tendências que eu vejo. O segundo é a aceleração ainda mais profunda do que eu falei, do digital deepening. Eu acho que isso é algo que vai crescer ainda mais, e eu acho que eu fico muito feliz de trabalhar num banco que está preparado para o futuro. Que nem eu mencionei, o BTG lançou essa unidade de varejo digital, que combina um pouco das forças de um incumbente com as forças de fintechs. Então, a gente está num sweet spot, eu acho que a gente está se preparando muito bem para esse novo universo, e com certeza Open Banking, Open Finance é um projeto super estratégico para a gente. Então, feliz de estar aqui com vocês e feliz de embarcar nessa jornada de Open Finance entre UK, Madrid, Amsterdã e São Paulo juntos. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Finalmente, Marcel, suas palavras. Primeiro, agradeço muito os seus insights, muito interessante. Mais uma vez, parabéns pelo que o Banco Central do Brasil tem feito com esse projeto de realmente puxar a inovação, estimular a competição e a inovação, que é o que a gente precisa, porque eu acho que vai realmente beneficiar o país como um todo. Muito obrigado, Bruno, pelas palavras. Eu acho que todos nós, servidores do Banco Central, temos muito orgulho de estarmos vivendo essa fase, né, de podermos agregar valor à sociedade como um todo, né, pensando em um sistema financeiro e também num sistema de pagamentos que sejam sólido, eficiente, rápido, inclusivo. Eu acho que não estamos resolvendo ainda todos os problemas, mas estamos colocando muitas ferramentas à disposição dos usuários, e todas as instituições participantes são extremamente relevantes para a criação desse ambiente mais inclusivo, mais competitivo. Eu acho que a gente vem tendo algum sucesso nisso, a gente está muito confiante nas possibilidades que serão implementadas aí nos próximos anos. Acredito também que em 2, 3, 4, 5 anos a gente vai ter um sistema financeiro completamente diferente do que a gente tinha há 6 meses, há 1 ano, e o Central ele tem trazido isso como uma missão mesmo. E o recado final é, de fato, pedir às pessoas, os interessados no tema, que continuem acompanhando, cobrando, participando. O Banco Central tem um espaço no seu site com informações sobre Open Bank, sobre Pix, sobre a agenda BC Hashtag, tem um canal de ouvidoria, tem as lives que são promovidas pelo próprio Banco Central, como Conexão Pix, tem um canal no YouTube que tem vários eventos sobre o assunto, estamos aí em várias rodadas de debate com o mercado, com a academia. Eu agradeço muitíssimo a contribuição de todos vocês, todas as provocações são extremamente válidas, todos os insights são muito considerados internamente, porque a gente quer, de fato, crescer, oferecendo uma regulação sólida para o desenvolvimento sadio desse ambiente mais inclusivo para todo mundo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Marcel. Mais uma vez, Bruno, Beatriz, Marcel, muito obrigado. Foi super bacana a nossa discussão, super interessante, relevante. E, de novo, convido a todos que estão assistindo para participar do Open Finance Conference, que vai ser nos dias 27, 28 e 29 de outubro, onde a gente vai debater desde regulação, cliente, jornada, desafios, implementações e tudo mais, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço.